Eu estou dormindo melhor porque o dia de entrega de prótese para mim não era previsível, né? No dia de entrega de prótese para mim era uma tensão. Meu nome é Adriana Rangel, eu tenho 20 anos de formada e desde que eu me formei eu procuro um curso que fosse completo na área de prótese total removível e é muito difícil conseguir. Quando eu vi que o professor Osmar Castro era especialista, né, nessa área, eu já acompanhava os vídeos dele quando ele tinha só vídeos para pacientes. Atualmente eu consigo prever mais a prótese que eu vou entregar para o paciente, porque nós clonamos, fazemos modificações na prótese antiga que ele usa e através da queixa que ele traz, a gente consegue usar essa queixa a nosso favor. Ele nos dá também embasamento laboratorial, coisas que eu não tinha noção de como fazer, que eu sempre dava para o protético. Hoje em dia eu consigo eliminar uma etapa, né? Aquela etapa que ia para o protético para depois voltar, eu consigo entender melhor a fase laboratorial, né? Através desse curso. As visitas que o paciente me faziam depois também para desgaste, onde está machucando e tal, diminuíram muito, né? Porque ficou uma coisa mais previsível, né? Dá para ter previsibilidade na prótese removível, sim, né? Através desse curso a gente consegue. Eu estou muito feliz. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aos amantes da prótese total. Estamos juntos mais uma vez. Preparei uma aula com muito carinho, uma aula inédita aí para vocês que me acompanham. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bem, não poderia deixar de agradecer, né? Embora a prótese total, a prima pobre da odontologia, né? Nós temos mais de 3.000 inscritos na nossa jornada de prótese total. As pessoas estão percebendo cada vez mais que a prótese total ela é a base, ela é a mãe das próteses. No momento que você domina a prótese total, você vai dominar as outras reabilitações, porque nela envolve você descobrir a DVO, o posicionamento da mandíbula no sentido horizontal, estética, área basal, e você, a partir dela, né, você vai poder te ajudar para você fazer um guia tomográfico ou um guia cirúrgico, né? Então, o conhecimento da prótese total ajuda demais para o protesista. Então, eu queria agradecer a todos esses mais de 3.000 inscritos. A última vez que eu vi estava com quase 3.200, agora não sei, esperamos bater os 4.000 inscritos nessa jornada. Aproveitando para lembrar, se você perdeu, tá? A primeira aula foi sobre retenção máxima em prótese total. Vocês podem, tem tanto no Instagram quanto no Facebook, o professor Osmar Castro, você tem vários posts com links para participar da jornada. Hoje é o último dia, e aí você põe o seu cadastro ali, o seu e-mail, e nós vamos mandar as 3 aulas, o link para você abrir no seu e-mail, ok? Essa primeira aula eu falei sobre várias possibilidades de você ter ou não a retenção de uma prótese total. Falei sobre o correto aproveitamento da área basal, um selamento posterior eficiente. É lógico que uma técnica laboratorial apurada, o nosso parceiro protético, né, formamos um time dentista e protético, protético e dentista, que esse time precisa conversar e precisa jogar no mesmo time, não um contra o outro. O íntimo contato da prótese com a fibromucosa, que é decorrente de uma boa moldagem funcional, e algumas coisas que não temos controle como clínico, como a qualidade da saliva, a quantidade, a altura e tipo de rebordo, né? Na segunda aula, eu falei sobre desmistificando as etapas de uma reabilitação através de protocolos definidos, e a clonagem terapêutica ela tem protocolo para tudo, né? Eu e o professor Tomás Gomes, nós idealizamos protocolos
que são procedimentos repetitivos, e isso para não só para ajudar o aluno no ensino, mas principalmente para ter os bons resultados clínicos. Então, vamos falar de reembasamento. Nós temos o nosso reembasamento, o protocolo do reembasamento direto e funcional seletivo. Vamos falar da terapia direta na estética da prótese antiga. Nós temos nosso protocolo de como nós vamos fazer isso, como nós vamos trabalhar com a resina acrílica quimicamente ativada, que é o motivo da aula de hoje, e dos materiais. Montagem regressiva para prótese total, é a nossa montagem. Moldagem mioestabilizada, é a moldagem feita pelos músculos boca fechada da clonagem. Então, tudo isso, se nós, quanto mais, eu falei muito também do checklist, né? Numa live anterior a essa aula, porque o checklist, o protocolo, é que vai nos nortear para que nós tenhamos sucesso. Quando você não sabe exatamente, hoje eu vou moldar com isso, quando você não domina o material e a técnica, você tem também resultados imprevisíveis. Temos aqui também, abordei, né, sobre o clone. O clone é uma moldeira individual testada clinicamente, né? Esse teste que nós fazemos, ele é muito importante, porque o clone é uma moldeira individual testada clinicamente. Olha quantas informações o clone possui. Então, eu falei isso também na segunda parte. Uma moldeira individual é uma moldeira individual, realmente feita para a boca daquele paciente, mas cheio de dúvidas, ó. Eu não sei se essa área basal vai ficar boa, se a abertura de frenos vai ficar boa, se a dimensão que eu propus, tanto no sentido vertical quanto a posição da mandíbula no sentido horizontal, não foi testada. Já o clone é uma moldeira individual, como na técnica convencional, dentada, né? Então, onde eu posso fazer registro de mordida aqui, onde eu posso registrar a DVO, então eu tenho uma vantagem grande ser dentado, onde eu posso registrar na forquilha do arco facial com mais facilidade, e além do que testada clinicamente, a tolerância posterior máxima, a área basal, abertura de frenos híbridas, então é muito interessante, é muito mais previsível, desde o aluno que tem menos experiência, porque testar antes vai dar o caminho da roça para ele, quanto os mais experientes. É engraçado que nós vamos iniciar daqui a pouco a 8ª turma do online, os alunos que dão os melhores depoimentos são os alunos de 30, 40 anos de formado. Por quê? Porque ele passou pelos problemas e muitas vezes não achou as soluções. E aí, quando a gente dá soluções práticas, objetivas, eles valorizam demais. O aluno recém-formado tem a facilidade de ter todas essas informações na mão. Então, ele vai seguir o caminho e vai achar que sempre foi fácil assim, né? Porque ele recebeu o caminho da roça. E hoje eu quero falar sobre dominar os principais materiais em prótese total. Então, pessoal, graças a Deus, o que eu vou falar para vocês, eu fico muito feliz de falar isso, fazer prótese total é trabalhar com os materiais mais baratos da odontologia. Eu que durante 33 anos eu sou clínico geral, eu posso falar de peito aberto, sinceramente, que são os materiais mais baratos. Porque quando eu ligo na Dental para comprar um silicone de adição, né, eu sei o custo disso. Né? Quando eu compro um material, um cimento resinoso, que no momento que você abre o lacre, em 6 meses você tem que usar, né? E quantos dentistas não têm prejuízo, porque às vezes não tem um volume tão grande, né, de facetas, né, de cimentação, e você tem que comprar um cimento de qualidade. Então, isso, no final, às vezes, né, na ponta do lápis, é prejuízo. Mas, para fazer próteses totais, resina acrílica, pessoal, Godiva, pasta de óxido 5-eugenol, isolante para gesso, monômero, aquicera, vaselina, são os materiais mais baratos da odontologia. E eu tento ensinar para os meus alunos o que eu vou fazer de ganho potencial dominando esses materiais. O silicone extra duro de laboratório, que eu uso demais, é um dos silicones mais baratos, se você comparar com os silicones de adição. Então, eu gosto bastante de ensinar essa técnica, eu já fiz curso de CAD/CAM, tudo, e a gente sai assim,
é meio frustrado, porque às vezes você tem um consultório só, como é meu caso, não é uma clínica, e você investir num CAD/CAM para você fazer um consultório só, às vezes não é economicamente viável. Diferente do que eu acredito que será no futuro. Eu acho que no futuro todos os dentistas vão estar unidos em clínicas onde vão trabalhar 5, 10 dentistas, porque aí ele vai poder participar numa cota para ter os materiais e os equipamentos mais modernos. Mas prótese total, o CAD/CAM ainda não tem um scanner para escanear a fibromucosa com as suas diferentes deformações. Então, ainda a técnica, o fluxo analógico, ainda é um caminho muito interessante. Vamos falar desse material fantástico que é a resina acrílica ativada quimicamente, que pode ser a resina comum, pode ser uma resina que você pode usar com a técnica de nylon, pode ser uma resina própria, específica para reembasamento, mas eu falo muito nas minhas aulas, quem domina a resina acrílica domina a odontologia. Observem quantas coisas se faz com a resina acrílica no consultório. Reembasamento direto, a gente pode fazer registro de mordida, base de prova, mantenedor de espaço, união de transferentes para implantes, os clones estéticos, gig de Lutia modificado para determinar um registro de oclusão, prótese bucomaxilo, aparelhos para apneia, aparelhos ortopédicos funcionais, guia estético de resina que a gente usa para comunicação para o laboratório, provisório de fixa, enfim. Você dominar a resina acrílica, você vai ter um ganho clínico no seu consultório muito, muito grande, muito especial, né? E eu gosto de mostrar esse slide porque isso demorou muitos anos para que eu pudesse unir todos esses caminhos clínicos. São 8 perguntas para que a gente possa ter uma correta conduta clínica para se usar a resina acrílica ativada quimicamente. Eu tive a oportunidade de ficar 16 anos no laboratório Tomás Gomes, que tinha um domínio da resina tão grande que o pessoal brincava que ele chamava a resina acrílica de meu bem, de tanta intimidade que ele tinha. E o que eu aprendi ali de resina quimicamente ativada e termoativada, eu levei para o consultório, ainda fiz algumas modificações do protocolo e consegui definir para cada procedimento clínico do dentista uma utilidade, um protocolo diferente para obter o máximo o máximo da qualidade dessa resina. Tá? As perguntas que você tem que se fazer, porque são condutas clínicas diferentes, eu vou usar uma pequena quantidade de resina ou uma grande quantidade? E qual o recipiente que eu vou usar? Ele deve ter tampa ou não deve ter tampa? A resina que eu vou usar não possui pigmentos, ela é uma resina incolor, que vai resultar numa resina transparente, ou ela é pigmentada, vai resultar numa resina rosa, ou vai resultar numa resina da cor do dente. Eu devo usar a barreira de monômero ou não? Eu vou mostrar para vocês um pedaço dessa técnica, tá? Eu devo misturar essa resina ou não? Eu devo usar essa resina para determinado procedimento clínico? Eu vou usar imediatamente? Ou eu tenho que aguardar uma fase subsequente mais adiantada para utilizar? E, finalmente, eu vou usar uma panela eliminadora de bolhas ou não? Pessoal, para cada resposta dessa, você vai ter uma utilidade para a resina acrílica clinicamente no consultório e um protocolo diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, porque muitos não conseguem obter o máximo do potencial desse material fantástico que nós usamos todos os dias. E é lógico que assim, rápido, a gente não consegue, né, na jornada, esgotar esse assunto fantástico. Mas eu não poderia de deixar esse slide que eu mostro na aula, que eu diria que é a base do domínio da qualidade da resina acrílica. E quando eu falo qualidade, significa ausência de porosidades, e quando eu falo em ausência de porosidades, eu falo no máximo do brilho e da rugosidade superficial
pequena, ou seja, o máximo da lisura, o máximo do brilho e também o máximo das resistências mecânicas, como cisalhamento, tração. Então, vejam, basicamente, 3 cuidados eu preciso ter para ter uma resina acrílica quimicamente ativada de alta qualidade. 1, evitar a evaporação do monômero. 2, evitar a evaporação do monômero. E 3, evitar a evaporação do monômero. Evitar a evaporação do monômero é a chave do sucesso para você trabalhar com uma resina acrílica quimicamente ativada. Então, como eu falei que são os 3, o primeiro controle são nas fases iniciais, ou seja, eu não posso preparar a minha resina e deixar que ocorra no pote que você está usando, pequeno ou grande, a evaporação desse monômero. Porque senão você vai ter uma resina ressecada, você vai ter uma resina dificilmente com uma lisura ideal, você não vai conseguir dar o polimento ideal. E para isso, hoje eu quero apresentar a técnica da barreira de monômero para vocês. Segundo, evitar evaporação do monômero. Só que aí quando eu já estou durante o meu trabalho. Então, quando eu estou trabalhando com a resina, e, por exemplo, nós recuperamos a área basal na técnica da clonagem diretamente no modelo, nós recuperamos a área basal da prótese antiga. Então, nós usamos uma resina quimicamente ativada e toda hora, nos meus vídeos, no curso eu mostro isso, eu estou molhando a minha espátula no monômero. Por quê? Porque no momento que eu tirei do pote, que eu evitei a evaporação através da técnica da barreira do monômero, neste momento que eu começo a trabalhar, ela está em contato com o ar, eu tenho que continuar a molhar a espátula no monômero e repor esse monômero que está sendo evaporado pelo contato com o ar. E terceiro, evitar a evaporação do monômero, né? Finalizando em água morna, sob pressão ou não. Tá? Então, aqui, respondendo aquelas 8 perguntas, que a aula é muito extensa, né? Eu já dou a dica. Quando você acabou de trabalhar com a resina, não tenho mais o que fazer, seja num conserto de prótese total, seja numa recuperação da área basal no modelo, acabei de fazer, ela não está escoando mais, ela está estável, você tem que finalizar em água. Porque a água é uma barreira mecânica da evaporação do monômero. E aí tem as indicações para você usar a panela eliminadora de bolhas ou não, você finaliza apenas dentro de um grau com água morna. Então, vejam, esses 3 cuidados, né? Primeiro, evitar evaporação no recipiente quando eu ainda não estou trabalhando com a resina. Segundo, evitar a evaporação quando eu estou trabalhando com a resina, molhando sempre a espátula no monômero, e esse monômero tem que estar limpo, essa espátula tem que estar sempre limpa, não posso mexer na resina e molhar no monômero, porque eu estarei contaminando esse monômero. E terceiro, quando eu acabei de fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que finalizar em água. E aí, aquele fog, aquela névoa, né? Eu sempre conto essa história, eu fiz um núcleo direto para fundição direta na faculdade, em 1984, quando eu tinha a prótese fixa, aquele núcleo do Duraley, né? O Pattern, não lembro, ficou todo esbranquiçado, técnica de nylon, eu levei ele para o professor, ele falou assim, eu falei, por que ficou branco assim? Ele falou, essa resina deve estar vencida. Né? E depois, 30 anos depois, ou 20 anos, o Tomás Gomes falou, resina não vence. Resina não vence. Eu tenho resina aqui de 20 anos, ela é perfeita. É um material fantástico, né? Embora tenha que ter uma validade, né? No fabricante coloca de 10 anos, mas não vence. Então, ruim, é muito ruim quando a gente aprende, a gente recebe a informação errada, nós acabamos anos sofrendo, fazendo as coisas sem qualidade por causa de uma informação errada, seja na graduação, seja na pós-graduação. Então, quando eu defini esses protocolos, e como é que a gente sabe que a gente acertou os protocolos? Quando você pega aquela resina quimicamente ativada, ela está maravilhosa. Ela está altamente lisa, polida, resistente. Quando seus provisórios de prótese fixa ou prótese total,
os seus concertos são imperceptíveis, né? Sua gengiva ali da prótese fixa no provisório, ela fica bonita, ela te facilita a moldagem, não tem líquidos intrasulculares, não tem inflamação. Então, é muito gratificante dominar a resina acrílica. E para isso, né, eu vou mostrar para vocês um trechinho da minha aula do curso da clonagem, que eu acho que é o pulo do gato. Né? O que dá, eu pensei, o que eu tenho que dar para eles na jornada, num tempo menor, é refletir um pouco sobre esse pote tão conhecido, que é o pote Paladon. O pote Paladon, ele tem uma tampa. E ele tem uma tampa, eu vou voltar um pouquinho. Ele tem uma tampa porque ele está preocupado com essa etapa, evaporação do monômero nas fases iniciais. Quando você mistura e você ainda vai aguardar um tempo para usar. Agora, é meio óbvio, mas eu demorei para descobrir isso. Eu fazia a resina, misturava, tampava, e quando eu ia usar, não ficava uma resina de qualidade. Aí eu fiquei pensando, por que será? Porque quando você prepara a resina, veja só, sobra um espaço aqui, e esse espaço tem ar. E o monômero evapora do mesmo jeito. Ele evapora nessa parte do pote Paladon. Então, não adianta você tapar o pote. Eu demorei 15 anos para descobrir isso. Eu demorei muito fazendo resinas sem qualidade. Até eu pensar numa técnica que pudesse resolver esse problema. E a técnica é a técnica que eu batizei de barreira de monômero. E essa técnica de barreira de monômero, ela começou a me mostrar uma resina totalmente diferente da que eu usava antes. Então, dentro daquelas 8 perguntas, para cada pergunta daquela, eu tenho um caminho clínico. Então, na hora que eu vou reembasar, eu tenho um caminho, eu tenho um recipiente especial, uma técnica de barreira ou não, uso da panela ou não, mas eu quero mostrar uma técnica, tá, de um daqueles caminhos completa para vocês entenderem a filosofia do controle da barreira de monômero. Então, respondendo aquelas perguntas, é pequena ou é grande quantidade? É uma pequena quantidade. Qual o recipiente que eu vou usar? Se é pequena quantidade, use sempre o DAPEN, porque o vidro é um material inerte, então ele é melhor do que os silicones, aqueles DAPENs de silicone. Ele é um material onde você vai ter menor adesão dos polímeros, né, aqui no pote, porque se você colocar lá, num pote de silicone, às vezes fica um pouco de polímero ali não atacado, que você pode incorporar na mistura na hora de remover. Então, pequenas quantidades, eu indico pote de vidro. Vamos aí, a resina é colorida ou incolor? Vamos testar aqui, mostrar um caminho clínico quando eu vou usar uma resina transparente, uma resina incolor. Então, se a resina incolor precisa misturar ou não? Não precisa misturar, porque ela não contém pigmentos. Então, primeiro eu vou colocar o pó, depois eu vou gotejar o líquido, e veja bem, não é uma técnica com excesso de monômero, porque o excesso de monômero levará a uma maior contração de polimerização. É uma técnica de barreira de monômero após a saturação dos polímeros pelo monômero. Então, eu vou começar a gotejar, vou mostrar um filme para vocês, não vou misturar e vou continuar gotejando. Para essa técnica, eu tenho 2 potes Paladon pequenos no consultório, desculpa, Paladon não, Almotolia, pequeno, um que eu deixo o monômero de rápida e outro que eu deixo a resina incolor. Quais são as indicações clínicas para esse tipo de uso? Bem, se é pequena quantidade, eu uso essa técnica para captura de clipe de overdenture. Eu uso para um selamento posterior direto. Quando a prótese total maxilar não dá retenção, eu faço um selamento posterior direto. E essa resina direta, né, ela pode ser usada na boca por ser uma quantidade muito pequena, você não pode reembasar com essa resina a boca toda do paciente, que é muito desconfortável, mas uma pequena quantidade não tem problema, mas ela tem que ser uma resina que, no final, o paciente olhe e não veja remendo. Ela tem que ser absolutamente sem porosidade, ela tem que ser absolutamente transparente. Então, neste caso, eu finalizo
numa panela eliminadora de bolhas, tá? Pequenos concertos, né, onde eu vou fazer uma área de um concerto de uma prótese total antiga ou nova, né? Então, se é um concerto de uma prótese antiga que eu vou fazer um clone e depois fazer uma nova, não precisa da panela. Senão, eu vou usar a panela, se for uma prótese nova. Uma recuperação da área basal, né, ou uma recuperação posterior de uma prótese antiga, ou seja, vou usar uma resina incolor indicada em pequena quantidade, eu vou usar essa técnica. Deixa eu mostrar o filminho para vocês. Então, vejam, eu vou colocar, aí é uma motolia, para quem não é um nome esquisito, vejam que eu bati no DAPIM para que todos os polímeros desçam, tá? Por isso que eu dou sempre preferência ao pote de vidro. Esse daí é a motolia com líquido. Veja que eu inclino o DAPIM e eu vou gotejando não em cima da resina, eu vou gotejando aqui, ó, no vidro, tá? E aí, por capilaridade, você percebe que todos os polímeros estão sendo umedecidos pelo monômero. Observem que no momento que tudo estiver úmido, eu continuo pingando mais um pouco, que é exatamente a barreira de monômero. Então, vejam só, diferente do pote Paladon, efetivamente não existe evaporação de monômero, é zero. Agora, eu preciso pensar o seguinte, essa resina, dependendo do meu uso clínico, eu vou esperar um pouco mais ou um pouco menos. Eu jamais vou acabar de fazer isso e pegar ela, porque ela vai estar numa fase arenosa extremamente fluida, né? E ela não tem nem corpo ainda de resina. Então, eu ensino os alunos a colocar uma espátula lá dentro, afastar, e eu vou observando a movimentação dessa resina lá dentro, sem tirar essa barreira de monômero. Então, é muito interessante. Tá? Por quê? Porque essa barreira de monômero, eu não preciso usar o pote do Paladon. Eu não uso. Porque não adianta, porque vai ter ar ali. Então, eu faço a mistura da resina acrílica e a barreira de monômero. Só um detalhe que eu estou colocando aqui o pote Paladon, mas vejam, essa técnica de gotejando não serve para grandes quantidades, apenas para pequenas quantidades, tá? Mas sempre eu vou usar a barreira de monômero, se eu for demorar para usar essa resina. Quando que é demorar? Quando eu quero usar ela na fase pegajosa, ou na fase plástica. Por que na pegajosa? Porque na plástica depende do tempo de trabalho que eu preciso. Se eu preciso fazer um procedimento mais demorado, eu começo a trabalhar na fase pegajosa. Se eu tenho um procedimento mais rápido, eu vou trabalhar na fase plástica. Mas sempre eu vou usar uma barreira de monômero para evitar controlar essa evaporação do monômero durante a espera, essas alterações da fase arenosa para pegajosa ou plástica. Então, outro material fantástico que eu ensino para os alunos é a Godiva. E muita gente fala, Osmar, já existe coisa mais moderna. Pessoal, eu sei, eu sou velho, mas eu nunca deixei de pesquisar, né? Tanto mês que vem eu vou participar da minha, acho que banca número 71. Então, eu estou atualizado, né? Os alunos do mestrado, quando eu fiquei 13 anos, me deram muita informação. E agora vamos fazer uma defesa de tese online. Pela primeira vez, vou experimentar. Mas por que você usa esse material antigo, antiquado? Porque, pessoal, dominar esse material, eu tenho resultados clínicos maravilhosos, porque eu posso usar a Godiva tanto no calor úmido, né, com ebulidor elétrico para fazer moldagens anatômicas, como eu uso a Godiva em cima dos dentes do clone para tirar um registro de mordida e eu uso ela seco. Então, observe, clinicamente para mim, esse registro de mordida ele é muito estável, né? Ele que me faz com que eu não tenha que remontar dentes. E ele é feito diretamente na lamparina. E esse material que eu uso para fazer a moldagem anatômica, ele é o melhor material para afastar os tecidos, para que eu analise a área basal. Então, eu tenho aqui alguns filmes aqui do clonagem, eu tenho centenas de filmes que eu mostro para os alunos, e eu considero o curso clonagem, além das aulas teóricas que eles assistem por 3 anos, eu tenho centenas de filmes que eu considero a clínica do curso online, para eles verem como eu faço. E não adianta eu mostrar a técnica se eu não mostrar como dominar esse material.
incrível. Vejam, aqui do lado está a vaselina, para a gente ir ajeitando, modelando. Ah, mas você não usa a Godiva de baixa? Não, porque ela é muito rápida, não dá tempo de levar para a boca e tirar o registro. Essa Godiva tem um tempo de trabalho enorme, né? Então, eu mostro como é que usar na água quente, como é que eu vou usar no calor seco e tirar o máximo desse material. E no momento que você domina o material, você tira esse preconceito do material. Ah, mas você sempre molda com Godiva? Não, tem casos que eu moldo com outros materiais. Mas quanto mais materiais você dominar, mais você vai dominar a clínica. Porque o protesista não pode ser um protesista de uma única técnica, um único material. Ele precisa ter um leque de materiais para que ele possa conseguir o máximo de possibilidades protéticas, a não ser que você vai virar aquele dentista de menu único, eu só faço protocolo, eu só faço faceta. Ou não, eu sou um protesista que eu faço de tudo, então domine os materiais que você vai dominar a odontologia. Então, só para vocês terem um exemplo, como é que é o aprendizado ali no curso online? Eu mostro para o aluno como é a cinemática, né? A entrada da moldeira para selecionar a moldeira, depois como é a moldagem simulada para depois chegar no paciente. Então, vejam, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso daí é protocolo, vai ser sempre o mesmo movimento. Como a moldeira entra de lado, como ela gira para entrar na parte mais larga. Olha lá. Como o meu dedo deve afastar aqui, ó, como ele gira para usar como um afastador aqui, ó, o médio e o indicador, para que eu possa observar o movimento da moldagem maxilar, que é de cima para trás, ó, da frente para trás. Esse movimento aqui que eu vou fazer. E depois como é que eu tiro, né? Como é que eu vou fazer o movimento de saída da moldagem maxilar anatômica, né? Aí é uma moldagem anatômica. Como é que vai sair o molde, né? Então, como é que eu tiro o molde? E como é que eu faço o movimento inverso para tirar da boca? Então, mostrando assim, o aluno ele consegue entender e ele vai treinar. Depois é movimento repetitivo. E aqui a mesma coisa, ó. Vamos fazer uma simulação, porque aí não tem bochecha, não tem nada. Antes eu mostrei vídeos como é que vou carregar essa moldeira, e agora nós vamos fazer a moldagem. O mesmo movimento, agora com material de moldagem. Como é que eu giro a moldeira, como é que eu faço uma compressão da frente para trás, de baixo para cima, como é que os meus dedos estão posicionados para ver se eu estou observando chegar no fórnix, compressão bilateral, forte e, ao mesmo tempo, estável. Então, no momento que você tem o caminho da roça, sem o material, simulando, você é capaz de fazer, né, uma moldagem em apenas alguns minutos. Normalmente, uma moldagem maxilar anatômica, a gente demora 1 a 2 minutos. Peço para o paciente fechar a boca, isso é muito importante, para que eu ganhe da musculatura, né? E aí eu possa obter o máximo da área para delimitar a área basal. Isso numa técnica convencional, né? Veja o molde simulado aqui e aqui. Então, pessoal, e no próprio curso, eu peço para os alunos filmarem, aqui é nosso grupo fechado que nós temos no Facebook, e eles fazem assim, eles mostram para mim como eles estão trabalhando, para que eu possa mostrar o resultado, se está bom, se não está, por que deu a bolha, por que não ficou bom. Então, eu achei engraçado aqui o que o Alisson falou, ele mandou lá no grupo, depois de 20 anos, a Godiva novamente. Acho que deu tudo certo, não foi ruim. Eu tinha esse modelo em casa, tal, porque a gente dá exercícios para os alunos. É muito legal o clínico, que já tem muitos anos de experiência, voltar a testar. E eu sempre falo, não compre um material e leve para a boca, teste ele, sinta esse material na mão, simule, né, o procedimento, para que você possa, no dia da clínica, você possa dominar esse material. Outro material incrível que eu gosto de mostrar para os meus alunos é a pasta de oxincogenol. Por que é um material especial?
Porque quando você espatula, ela tem alta viscosidade, mas de repente, se eu ficar batendo o dedo aqui, ó, ela está grudenta, grudenta. Chega uma hora que eu começo a bater o dedo nessa pasta aqui, ó, e ela marca a impressão digital. E durante um tempo ela fica marcando a impressão digital. E depois de um tempo ela para de marcar a impressão digital, quer dizer que ela endureceu. Então, esta fase, que eu chamo fase de guardar imagem, ela é espetacular para moldar a prótese total. Veja um molde funcional. Por quê? Porque se você for comparar com silicone, além dele ser mais hidrófobo, né? O silicone é hidrófobo, mesmo o silicone de adição é menos hidrófobo que o de condensação. Mas os dois são hidrófobos. Eles não têm afinidade pelo líquido. Mas se você pegar a pasta que é hidrófila, no momento que eu colocar na boca, se eu esperar esta fase para fazer os movimentos funcionais, eu vou ter uma borda funcional mais grossa e maior retenção e estabilidade. O silicone, quando eu espatulo, se eu colocar na boca e eu não fizer os movimentos funcionais rapidamente, ele simplesmente ele endurece de uma hora para outra. Ele não tem essa fase de guardar a imagem. Significa que você tem que colocar o seu molde, sua moldeira individual com silicone, e você já tem que fazer os movimentos. Você vai estar afinando essa borda. Você não tem essa fase de guardar a imagem. Então, eu mostro para os meus alunos as inúmeras vantagens de nós usarmos uma moldagem feita com a pasta. Mas o pessoal quer matar a pasta, porque ele tem dificuldade. Então, eu vou mostrar uma simulação, e a dica que eu posso dar para vocês é vocês trabalharem sempre com uma espátula 7, uma gaze, com a secretária, se você trabalhar 4 mãos, ou do seu lado, porque você tem que, inicialmente, ao comprimir e começar o extravasamento posterior, você tem que remover a pasta que está escoando para a garganta. Então, inicialmente, a gente começa com uma pressão mais suave, estabiliza, né? Aí eu estou estabilizando o clone, e aí eu começo uma compressão. Vejam, começou a escoar, você já vai removendo essa pasta, senão você vai moldar o esôfago do paciente. E aí todo mundo odeia a pasta, porque ela realmente tem alto escoamento. Embora eu ensino também que algumas vezes a gente espera uma fase mais adiantada, né? Aí depois ele vai ocluir, e aí, ó, quando eu fizer os movimentos, está grudando na bochecha, ainda não está na fase de guardar imagem. Então, você não pode fazer os movimentos. No momento que você, né? Ó, vou tirar um pouquinho do quiscoce. No momento que você percebe que essa pasta ela está na fase de guardar imagem, ela está plástica, ali sim você começa a fazer os movimentos funcionais. Então, a borda, você não vai estar tirando, tá, o material da borda. Pelo contrário, você vai estar moldando essa borda vai ficar muito mais funcional, muito mais grossinha. Eu tirei a luva para vocês verem que ela está marcando a impressão digital, e o fato desse material fantástico ter um tempo de trabalho que ele permanece na fase plástica, é a fase de você fazer os movimentos funcionais. E aí sim você vai ter um resultado do selamento periférico muito mais eficiente, consequentemente, uma retenção e uma estabilidade muito mais eficiente. No momento que ela para de guardar a imagem, né? Não tem mais a impressão do dedo ali da impressão digital, é o momento que você, com o instrumento, você aperta ali a pasta, ela endureceu, ela não está mais plástica, é o momento de você remover esse molde da boca. Então, um material que tem uma hidrofilia, uma afinidade a moldar tecidos úmidos, e o incrível é que você tem essa possibilidade de você fazer uma moldagem, e fazer uma moldagem numa fase plástica que o silicone não permite, dando uma borda mais funcional. Tá? Então, pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho da técnica da clonagem terapêutica, segunda-feira agora nós vamos abrir as inscrições, será a nossa 8ª turma, nós temos já 7 turmas aí que já concluíram o curso, e aí, para quem não conhece, eu vou falar rapidamente, eu vou fornecer todas as minhas listas, não só
materiais, mas a lista que eu forneço no dia da instalação da prótese, minha lista completa do planejamento de prótese total, tudo à base de X, muito simples, as terapias prévias que a gente faz, essa ficha é muito legal para que a gente possa saber o planejamento, o que nós vamos mudar na prótese antiga para testar e depois clonar. O checklist é uma coisa fantástica que ganha muito tempo e também nos ajuda a fixar a técnica, porque eu chego lá para a secretária e falo, eu vou recuperar a área basal, eu não falo mais nada, ela vai lá e monta esse material para mim, não fica faltando nunca nada, eu ganho tempo, é produtivo, é muito legal. A minha ficha de anamnese, tudo isso é fornecido em documento Word para vocês, alunos, e também vocês poderem individualizar colocando o símbolo do consultório de vocês, né? Além disso, as aulas que eu disponibilizo gravadas, que já estão gravadas, qualquer aluno pode assistir por 3 anos, né? Ela vai estar numa plataforma chamada Hotmart, e essa plataforma ela tem uma vantagem. Além de você poder ver, quando você vai rever, você pode acelerar a velocidade, fazer 1.5, e aí você vai ver a mesma aula sem perder conteúdo num tempo muito menor. Isso é uma coisa bem bacana que a tecnologia nos permite. Nós não disponibilizamos todas as aulas de uma vez, nós vamos liberando por módulos para que os alunos possam todos estar. Toda semana a gente vai liberando alguns módulos para que todos os alunos possam estar ao mesmo tempo, no mesmo conhecimento, porque uma vez por semana eu entrarei ao vivo para resolver as dúvidas. Além disso, aulas gravadas, nós também temos algumas aulas bônus, que é o aproveitamento de raízes, que é uma aula de prótese total híbrida muito interessante, e Overdenture, onde eu coloco meu conceito odontológico de odontogeriatria, que é uma Overdenture sobre 2 implantes e uma barra clipe, que é a prótese Overdenture mais simples de ser feita e normalmente a menos invasiva, porque ali na região anterior não existe nervos importantes que a gente não possa fazer a cirurgia. Normalmente a gente indica. O que eu considero a parte, né, clínica desse curso são as horas de vídeos extras. Tem muito vídeo, então eu mostrei alguns para vocês. Aqui eu estou mostrando como é que eu vou fazer a base de prova com pó e líquido, né, uma técnica muito interessante, economia de material, maior adaptação da base de prova. Aqui o meu protocolo de polimento, né, vou mostrar como nós vamos... Eu tenho um kit de lixas lá com o Rui das Lixas, eu mostro todo o protocolo, como eu vou obter... É lógico que esse polimento ele vai depender o quê? De você fazer uma resina com alta qualidade, sem porosidade. Aqui mostrando vários vídeos do registro de mordida, esse é um muito interessante, que é um registro superior total, inferior classe 1 de Kennedy, que eu nem preciso fazer base de prova e plano de ser inferior para o registro, porque o registro em Godiva, eu já faço o registro tanto na parte da mucosa quanto na parte anterior, o que ajuda bastante. Aqui mostrando a oclusão balanceada bilateral, aqui mostrando a parte de reembasamentos, né? Nós temos a parte de filmes sobre o uso do articulador, curva individual de compensação. Então, aqui eu considero a parte clínica, né? Onde eu tenho todos esses procedimentos filmados, onde também o aluno pode ver e rever durante 16 anos. Esse é uma... 16 anos não, 3 anos. Né? Essa é uma modificação que nós fizemos no Clonage 8 até o 7. Esses vídeos eu mostrava nas aulas ao vivo. Mas aí, como as aulas já eram gravadas, eu falei com o Cristiano, a Juliana que me ajudam, eu falei, vamos disponibilizar esses vídeos e nas aulas gravadas, que eu entro toda terça-feira, né, são 8 encontros durante os 2 meses, eu vou mostrar mais vídeos extras e também vou aproveitar e a gente vai ficar mais na parte de dúvidas, né? E aqui eu tenho, carinhosamente, nós chamamos nossos encontros de Clonifix. Então, eu estou muito feliz. Centenas de alunos já passaram, com depoimentos fantásticos para a gente, muito carinhosos. Já tivemos alunos de Portugal, do Reino Unido, tivemos alunos da Bélgica, vários países da América do Sul, vários estados do Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. É muito legal poder juntar essas pessoas com um objetivo em comum, que é aprender profundamente a prótese total. E também incluímos exercícios práticos, né? Toda semana após a liberação do módulo e os vídeos onde ele vai aprender a mexer com o material,
as pessoas vão publicar no Facebook e vão me mostrar os seus resultados para que a gente possa conversar clinicamente aonde ele está acertando, aonde ele está errando. Então, por exemplo, aqui é um exercício que eu dou para o aluno numa semana. Esse grupo é muito interessante, o WhatsApp é o contato diário, é um grupo fechado, onde os alunos de segunda a sexta, em horário comercial, mas quem está assistindo aí, meus alunos, sabe que não é bem assim, né? Eu tenho um certo toque para responder, mas basicamente, na teoria, é de segunda a sexta, horário comercial, eu vou estar à disposição respondendo. Eles me mostram vídeos curtos, eles me mostram fotos, perguntas, dúvidas, e se ele tem um vídeo maior, como é o caso dos exercícios aqui, aí nós usamos nosso grupo fechado. Por exemplo, esse aqui é o grupo fechado do Clonage 6 e esse é o WhatsApp do Clonage 6. Durante 2 meses, eu estarei dando uma assessoria direta para todos os meus alunos do Clonagem, respondendo todas as suas dúvidas e suas perguntas, né? Então, olha, esses depoimentos eu tenho que mostrar, porque eu acho que isso aqui, a nossa maior propaganda é o resultado final, né? Um curso à distância que gera dúvidas, gera medos. Olha, doutora Tatiana, eu comecei a colocar em prática o que aprendi, fiquei encantada com os resultados. Isso para a gente tem um valor, porque a gente sabe que quando a Tatiane conseguiu ter resultados mais práticos, ela ficou mais feliz e o seu paciente ficou mais feliz e confortável. A Raquel, estou gostando muito, já percebo os resultados, estou muito encantada, muito apaixonada. Eu gostei muito e separei esses dois encantada, quando a gente se encanta com alguma coisa. E é lógico que esse encantamento são para as pessoas apaixonadas pela odontologia, apaixonadas pela sua profissão, apaixonadas em querer aprender mais. Isso é que nos encanta. Aquele que não é apaixonado, ele não vai ficar encantado. Aquele que gosta de aprender e observa os resultados vai se encantar com certeza. Olha o Braulio aqui, obtive bastante resultados positivos no consultório. Então, isso para mim é importante, é não ficar uma filosofia, eu peguei uma dica do Osmar no curso, se ele for atrás de dicas, ele vai ter centenas de dicas, mas se ele for atrás da filosofia, ele vai conseguir ter protocolos repetitivos e resultados previsíveis. A Vanessa Ribeiro falou, é um curso maravilhoso, não deixou nada a desejar com os cursos presenciais, com aulas que não tive na especialização. É verdade, eu já tive alunos especialistas, eu já tive alunos professores, eu já tive alunos que realmente ficaram impressionados. E eu acho que esses profissionais, que eu já falei, com grande experiência, que vem e faz um elogio nesse nível, é que realmente nós temos muito a agregar. A Rosana Dourado, mudou minha clínica, mudou minha prática diária. Muito feliz, a Rosana é muito carinhosa. Melina Aragon, não tem preço que pague todo esse conhecimento. Eu sempre falo com a minha equipe, que é o Cristiano e a Juliana, que nós queremos oferecer um curso que o preço seja muito, muito menor do que a gente oferece. E isso daí tem se feito realidade, curso após curso. Adriana Rangel, estou dormindo melhor, pois antes o dia da entrega da prótese não era previsível. A gente sempre brinca nas redes, né, da tensão do dia da instalação, mas quando a gente não tem um conhecimento profundo, a gente tem medo. No momento que a gente conhece e as coisas começam a dar certo, realmente esse medo vai embora. A Renata Luque, ótimo curso, mudou minha maneira de ver a prótese total. Então, eu quero convidar a todos, para quem quiser fazer uma prótese total com excelência. Fico muito confortável de falar para vocês. Durante os 13 anos que eu fui professor do mestrado em prótese total na São Leopoldo Mandic, mestrado em prótese, responsável pela prótese total, pela Overdenture e pelos protocolos, eu tive muitos alunos. E esses alunos, nesses 13 anos, eram os mais experientes, muitos professores por fazer o curso do mestrado, isso busca muitos professores, principalmente as primeiras turmas, muitos professores foram atrás do título de mestrado, e todos eles viram que realmente contra fatos não há argumento. Eu consegui, graças a Deus, mudar muitos conceitos desses professores que vinham falar já 20, 30 anos, muitos com mais tempo de formado do que eu, e eles experimentaram a técnica e ficaram realmente encantados. Se você quiser se destacar na sua região, é um campo realmente muito fértil, poucos profissionais fazem com excelência a prótese total, e a técnica convencional, infelizmente, ela trava em vários pontos
como registro de mordida é muito difícil. Paciente que já teve uma perda de DVO, uma oclusão excêntrica, é muito complexo reabilitar, esteticamente é difícil, e no momento que você tem um caminho da roça, a clonagem terapêutica ela é esse caminho que ela vai poder te dar respostas clínicas muito interessantes e realmente, efetivamente, mudar os seus resultados clínicos, né? Então, eu queria convidar a todos ali, obrigado vocês que acompanharam as 3 jornadas. Eu sempre falo o seguinte, se você não quiser se aprofundar, fazer a clonagem online, continue me acompanhando, eu sempre procuro dar boas dicas, eu quero enaltecer a Prótese Total, eu sei que nesse país imenso, muitos profissionais dentistas ainda fazem prótese total apenas em modelos anatômicos, muitos protéticos ainda desconhecem a parte de acrilização, colocam a resina em água quente, eu recebo muitas próteses com porosidades, mas em contrapartida eu sei que tem muitos profissionais elevando o nível da prótese total, muitos dentistas estudando profundamente a parte da musculatura, a parte da área basal, a parte da oclusão, e também sei que tem muitos dentistas, muitos protéticos que elevando muito a sua profissão, com resinas maravilhosas, com esculturas maravilhosas, né? Com montagem de dentes, que é uma coisa muito difícil, perfeitas, né? Através do conhecimento da oclusão. E é para esses profissionais que eu quero parabenizar agora. E se você estiver tendo esses problemas, você não vai se arrepender de fazer um curso online. Quando eu fui convidado há 2 anos atrás, eu tinha acabado de sair do mestrado da São Leopoldo Mandic, o Cristiano me ligou e convidou, eu falei, eu não quero, porque eu não sou um professor virtual, eu gosto desse contato humano. Ele falou, Osmar, no mestrado, você tem ali o aluno vai assistir sua aula e vai embora para casa, o máximo que ele vai ter é gravado a sua voz ali. Nesse curso, você não acredita como é possível o aluno aprender, ver e rever as suas aulas, como faz a diferença. E, de acordo com esses depoimentos, eu tenho visto que realmente é uma realidade, os alunos estão colocando em prática, e é para isso que a gente quer fornecer essas informações. Se não, para ficar na teoria, a gente não quer. A gente não quer vender um curso, a gente quer ensinar uma filosofia para que você tenha mais confiabilidade nos seus casos, você conduza o teu trabalho com muita tranquilidade e, principalmente, obtenha resultados espetaculares. Ah, mas você consegue a super retenção em todos os casos? Não. Eu falo que nós temos uma obrigação, obter o máximo da retenção que cada caso permite. Cada caso ele tem um máximo, né? O que você não pode é se ele tem um máximo 100 newtons de retenção e você conseguir 30. Você não extraiu o máximo da retenção e estabilidade. Então, isso é importante, pessoal. O máximo da retenção, o máximo da estabilidade que o caso permitir. Isso é importante. E isso a clonagem terapêutica vai dar. Desde o aluno que tem menos experiência, porque ele vai poder experimentar clinicamente, ele vai aprender a maneira certa de trabalhar com material. Eu adoraria ter feito esse curso logo que eu me formei, adoraria, porque ele ia ter me economizado muito tempo. Mas a vida é maravilhosa, eu não posso reclamar, porque esses tropeços que eu dei, essas informações erradas que eu tive, me deram uma força para ir atrás da informação correta. E ter a alegria de ter tido professores na USP fantásticos, desde o professor Tadashi Tamaki, o professor Mori, professor Gécio de Arruda Correia, professora Maria Luísa Frigério, professor Islata, né, professora Regina Tamaki, aprender com os grandes mestres, principalmente a parte da pesquisa, e eu aprendi com o professor Tadashi Tamaki a parte de protocolos, todos os modelos anatômicos eram iguais, todos os modelos de trabalho eram iguais, coisa mais linda de ver lá na clínica. Aprender a trabalhar com articulador totalmente ajustável do Tadashi Tamaki, ter a oportunidade de ir atrás, porque eu não aprendi, eu tinha muita dificuldade na prótese, aí eu resolvi fazer um estágio na Prótese Total na Unisa, antigo OSEC, que é onde eu estudei, e aí ficar lá por 16 anos, começar estagiando e depois ser contratado e ser professor da equipe de Prótese Total, numa época que a gente fazia muitas próteses totais, eram 100 e poucos alunos em cada turma. Então, ir atrás desse conhecimento e depois coroar tudo isso com 13 anos no mestrado, ensinando clonagem terapêutica e 16 anos com a presença do meu grande amigo espiritual,
que está olhando lá de cima agora, professor Tomás Gomes, onde me ensinou tudo da parte laboratorial e mais. Nós fomos atrás dos problemas que ele recebia e juntos fizemos essa filosofia 100% brasileira, né? 100% verde e amarela, numa época aí de eleição que dá até desgosto votar, né? Uma época que a corrupção corre solta, dá orgulho sim ensinar saúde nesse país. E vocês estão de parabéns por estar atrás da informação, do conhecimento, porque a gente sabe que nem sempre isso está relacionado com sucesso, com dinheiro, mas com certeza está relacionado com prazer, com alegria de fazer o nosso melhor, de fazer para os outros o bem, levar saúde, levar alegria física e mental, porque uma prótese bonita e confortável leva alegria, sim, a esses pacientes totalmente desdentados. E se você tiver um protocolo de atendimento, você pode ter certeza que você terá muito mais paz de espírito e muito mais sucesso. Infelizmente, nas redes sociais, eu tenho termo de consentimento e acaba o tratamento, alguns não autorizam a imagem, a maioria, mas centenas e centenas no meu computador, sabe? E eu sei quantas alegrias a gente proporcionou em pacientes que vem com saco de prótese, uma verdadeira via crucis e não consegue achar um profissional que resolva o seu problema. E para resolver esse problema é preciso estudar muito profundamente, principalmente a prótese total. Não é simples, não é fácil, mas é possível com esforço, alegria e muito suor e muito estudo. Muito obrigado por tudo. Eu queria encerrar aqui com uma musiquinha, como eu sempre faço. Quero desejar a todos muita saúde, que Deus nos proteja, a gente continue fazendo o que a gente gosta e se encante, né? Porque se encantar é ter muita alegria, ter esse tesão de fazer as coisas com muita propriedade e tranquilos de que a gente está fazendo um trabalho com excelência. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz a todos. Eu quero, nesse vídeo, deixar o meu agradecimento ao professor Osmar, porque mesmo num curso à distância, mesmo fazendo um curso online, eu pude sentir como se ele estivesse próximo, como se ele estivesse do meu lado. Mudou a minha clínica, mudou minha prática diária. Durante esses 2 meses, vocês entraram na minha casa, entraram na minha prática diária. Então eu quero, nesse momento, olhando olho no olho, expressar a minha gratidão e dizer o meu muito obrigada. Eu fiz o curso clonagem, voltaria a fazer de novo. Super recomendo, na verdade, o curso. O professor Osmar é um grande mestre aí, um grande estudioso. Eu aprendi bastante fazendo o seu curso, fazer uma prótese de excelência. Então eu queria deixar aqui o meu recado, professor Osmar. Aí um grande abraço, conte conosco. Fiz o curso do Osmar, um curso de clonagem terapêutica, ótimo curso. Ele é um excelente professor. Ele tem muito conhecimento, muita didática, muita paciência, ele pega na mão mesmo, ensina de verdade e mudou minha maneira de ver a prótese total. Recomendo muito, muito, muito esse curso.